O capitalismo é um sistema econômico adotado no Brasil e na maioria dos países atuais. Ele tem como pressupostos básicos o direito à propriedade privada, qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o bem realmente lhe pertence, e o acúmulo de capital. No sistema capitalista, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e a indústria. Nele, os proprietários das empresas produzem e vendem mercadorias para a população, além de procurarem sempre ampliar a produção e a venda de bens de consumo a fim de aumentar os lucros. Para isso, contratam pessoas sem meios de produção, pagando-lhes um salário pela compra da força de seu trabalho. Nessa relação de trabalho, os capitalistas acumulam para si os lucros obtidos sem, contudo, dividi-los de forma justa, o que aumenta o contraste entre ricos e pobres. Historicamente, o capitalismo assumiu diversas fases, que modificaram de acordo com as características de cada época. O capitalismo comercial, dos séculos XVI ao XVIII, o capitalismo industrial, dos séculos XVIII ao XIX, o capitalismo monopolista, dos séculos XIX e XX, e o capitalismo financeiro, dos séculos XX e XXI. Durante a Idade Média, as relações sociais, culturais, econômicas e políticas tinham como base o sistema feudal. De modo geral, as sociedades feudais não praticavam o comércio com intensidade, pois a maioria dos feudos tendia a ser autossuficiente, ou seja, o que era produzido no feudo era destinado às pessoas que ali viviam. Entretanto, entre os séculos XI e XIV, houve grande crescimento populacional da Europa e, sem novas terras para plantar, a produção agrícola nos feudos deixou de ser suficiente. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional proporcionou aumento na produção de outros bens, como artesanato. Assim, alguns produtos passaram a faltar, enquanto outros tornaram-se excedentes, de maneira que tais mercadorias eram comercializadas mais intensamente entre os feudos. Com a retomada do comércio, associações de profissionais, artesãos, ferreiros, tecelões, entre outros, passaram a se organizar para estabelecer padrões de qualidade e de preços de seus produtos e a investir nas cidades para atrair mais consumidores. Essas iniciativas possibilitaram o crescimento de diversas cidades e despertaram o interesse de vários servos, que abandonaram os feudos e migraram para as cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Surgiram assim os burgos, cidades moradas, que se formavam junto a um castelo ou às cidades mais antigas. Como os comerciantes viviam e trabalhavam nos burgos, ficaram conhecidos como burgueses. Com o aumento das atividades comerciais, muitos burgueses enriqueceram e passaram a ocupar uma posição importante na sociedade medieval. No trajeto entre as cidades, os comerciantes ofereciam suas mercadorias em feiras e mercados. Nesses lugares circulavam produtos de várias regiões, bem como as respectivas moedas. Para facilitar as transações comerciais, surgiram os cambistas, os quais ajudavam nas negociações, trocando as moedas conforme a necessidade dos comerciantes. Como pagamento pelos serviços prestados, eles ficavam com a parcela das moedas trocadas. Mais tarde, esses cambistas passaram a ser chamados banqueiros e começaram a oferecer também outros serviços, como empréstimos de dinheiro a juros. No século XV, durante a formação das monarquias modernas, o sistema comercial na Europa Ocidental voltou-se para as atividades manufatureiras e de compra e venda, com o objetivo de enriquecer o Estado e reforçar seu poder. Essa doutrina política e comercial foi dominante entre os séculos XVI e XVII e posteriormente ficou conhecida como capitalismo comercial ou mercantilismo. O capitalismo comercial é baseado nas trocas comerciais e foi adotado pelos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecimento explorando suas Ásia. Como ele consistia em um acúmulo de riquezas, esses estados estabeleceram uma série de medidas para aumentar o lucro sobre as mercadorias comercializadas com as colônias. As principais foram intervenção do Estado na economia, todas as regras comerciais eram determinadas pelo Estado, a divisão internacional do trabalho, o monopólio comercial, onde o Estado comprava e vendia produtos com apenas alguns parceiros
econômicos, o Pacto Colonial. No caso dos estados com colônias, a metrópole restringia as relações comerciais das colônias, obrigando-as a comprar seus produtos manufaturados a altos preços e a vender matéria-prima, metais e outros produtos extraídos dela a preços baixos. O metalismo, medição da riqueza de um estado de acordo com a quantidade de metais preciosos acumulados em seu tesouro. A balança comercial favorável e o protecionismo, que era a cobrança elevada de taxas sobre os produtos que entravam nas alfândegas para tornar desfavorável a importação. Essas medidas do capitalismo mudaram a política e a economia mundial. O capitalismo industrial teve início no século XVIII com a chamada Revolução Industrial e se consolidou no século XIX. A Revolução Industrial consistiu em uma série de transformações sociais e econômicas que resultaram da reorganização do trabalho em decorrência das inovações tecnológicas que surgiram na época. O capitalismo comercial, fundamentado no sistema mercantilista, possibilitou que os burgueses alcançassem grandes lucros e enriquecessem ainda mais. Com isso, muitos deles passaram a investir em tecnologias para produzir mercadorias em larga escala e assim aumentar seu mercado consumidor, fazendo as indústrias surgirem. No processo de industrialização, as relações de trabalho sofreram profundas transformações. Os artesãos, que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho, passaram à condição de trabalhadores assalariados, vendendo sua força de trabalho para o capitalista, dono do meio de produção e detentor dos lucros obtidos. O novo modo de produção também submetia o proletariado à disciplina da fábrica, impondo-lhe uma rotina monótona e regular. Assim nascia uma nova divisão de trabalho organizada de acordo com a produção e sem a necessidade de mão de obra especializada, o que ampliou a quantidade de candidatos para executar a mesma função. Com o aumento da oferta de trabalho, os capitalistas puderam diminuir os salários, contribuindo para aumentar a pobreza e a desigualdade social. Dessa maneira, os produtos que eram manufaturados na fase do capitalismo comercial tornaram-se industrializados por meio da mecanização, o que ampliou tanto a produtividade quanto o mercado consumidor. Essas transformações não ocorreram de forma imediata, pois até a segunda metade do século XIX ainda existiam muitas produções domésticas artesanais. Contudo, sua importância diminuiu em relação à produção industrial mecanizada. Na segunda metade do século XIX, as transformações tecnológicas já tinham alcançado toda a Europa e os Estados Unidos, de modo que grande parte da população trabalhava nas indústrias e a produção estava praticamente toda mecanizada. Nesse período, o volumoso acúmulo de capital de alguns grupos de burgueses possibilitou a formação de grandes empresas que controlavam a produção, o preço e a distribuição dos produtos, levando as empresas menores à falência. Além do acúmulo dos lucros, a capitalização das grandes indústrias foi garantida pelos investimentos de importantes bancos. Com isso, teve início no século XX uma nova fase do capitalismo chamado de monopolista financeiro, fruto da união da indústria com o capital bancário, em que empresas gigantescas monopolizavam a produção em determinados ramos industriais. Nessa fase do capitalismo, para que houvesse ainda mais aumento do lucro, o alvo dos bancos era garantir sua concentração do capital por meio do monopólio e da eliminação da livre concorrência. Para alcançar esse objetivo, eles colocaram em prática 3 estratégias: a do cartel, que é a associação de empresas que atuam em um mesmo ramo da economia com o objetivo de evitar concorrência por meio do controle de preços; o trust, que é a fusão de várias empresas em uma que passa a controlar todas as fases de produção, distribuição e consumo; e o holding, grande empresa que controla outras menores por meio da aquisição da maior parte de suas ações. Com isso, houve mudanças sociais e econômicas. Em grande parte, a busca por lucros mudou do comércio para o mercado financeiro com base na negociação de ações e de outros produtos, de maneira que a população passou a ser incentivada a adquirir empréstimos e financiamentos para aquisição de bens, imóveis, carros e outros produtos, ficando assim dependente tanto da indústria como dos bancos.